Em meio à fumaça e à umidade da selva, uma verdade sombria se revelava. A Guerra do Vietnã não era apenas um confronto entre Norte e Sul, era um pesadelo que se estendeu por 20 longos anos, devorando a alma de uma nação. De 1955 a 1975, o conflito rasgou o país de ponta a ponta. Vilarejos que antes ecoavam com vida se transformaram em cinzas silenciosas, florestas inteiras murcharam sob o toque de venenos químicos, e o futuro de incontáveis crianças foi roubado. Para os civis, não havia refúgio. Estavam presos em um fogo cruzado implacável, espremidos entre a lealdade e a sobrevivência. Lugares como My Lai e os túneis de Cu Chi se tornaram símbolos de uma brutalidade que ultrapassava a lógica da guerra, deixando cicatrizes que o tempo ainda não conseguiu apagar. As cinzas da Segunda Guerra Mundial mal haviam esfriado, mas uma nova sombra já se projetava sobre o Vietnã. A esperança de liberdade foi rapidamente sufocada pelo retorno da França, determinada a reafirmar seu domínio colonial. O resultado foi uma guerra longa e brutal, opondo as forças francesas ao Viet Minh, um movimento de independência liderado por Ho Chi Minh. Em 1954, a balança pendeu de forma decisiva. Após a humilhante derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, os acordos de Genebra foram assinados, mas a paz veio com um preço amargo. A divisão do país no paralelo 17. Ao norte, nascia a República Democrática do Vietnã, sob o comando de Ho Chi Minh. Ao sul, a República do Vietnã, liderada pelo presidente Ngo Dinh Diem e sustentada por um novo e poderoso aliado, os Estados Unidos. Para Washington, o Vietnã do Norte era apenas mais uma peça no tabuleiro da Guerra Fria, uma ameaça comunista que precisava ser contida a qualquer custo. A partir de 1955, um fluxo constante de recursos começou a jorrar para o sul. Equipamentos militares, programas de treinamento e conselheiros políticos americanos chegaram para fortalecer o regime de Diem. Mas o apoio externo não se traduziu em lealdade interna. O governo de Diem rapidamente se tornou um ninho de corrupção e autoritarismo. Ele entregou o poder a seus familiares, silenciou brutalmente qualquer oposição e usou o exército para esmagar a dissidência. Suas políticas repressivas não miravam apenas os comunistas, mas também minorias étnicas e a maioria budista do país, semeando um ressentimento que logo floresceria em violência. No ano de 1957, os assassinatos políticos começaram a se espalhar pelos vilarejos rurais. Eram os primeiros atos dos Vietcongues, rebeldes comunistas do Sul, apoiados pelo Norte, que atacavam oficiais e simpatizantes do governo de Saigon. Suas operações de guerrilha eram rápidas e letais, ataques noturnos, emboscadas e execuções seletivas. Os aldeões, apanhados no fogo cruzado, viviam sob um medo constante. Alguns eram forçados a colaborar com os rebeldes, outros punidos pelas forças de Diem sob a mera suspeita de traição. 2 anos depois, o apoio do Norte deixou de ser clandestino. Hanoi estabeleceu formalmente a trilha Ho Chi Minh, uma vasta e engenhosa rede de rotas secretas que serpenteava por Laos e Camboja. Através dela, armas, suprimentos e combatentes fluíam para o sul, alimentando uma insurgência que se tornava cada vez mais organizada. A trilha era um organismo vivo, constantemente expandido e defendido, um desafio logístico que nem o Sul nem os americanos conseguiam neutralizar. Enquanto a resistência se fortalecia, a presença americana se aprofundava. Sob a presidência de John F. Kennedy, o número de conselheiros militares no Vietnã do Sul disparou. Com eles, vieram helicópteros, pilotos e especialistas em inteligência. Oficialmente ainda eram conselheiros, mas muitos já participavam diretamente do planejamento e da execução de operações ao lado das tropas sul-vietnamitas. O som de emboscadas e ataques surpresa ecoava pela selva e os primeiros caixões americanos começavam a voltar para casa. A violência escalava de forma assustadora nas áreas rurais, onde aldeias inteiras eram consideradas suspeitas de abrigar os Vietcongues.
As incursões das tropas do Sul se tornaram rotineiras e civis eram frequentemente torturados ou mortos durante interrogatórios. Muitos foram arrancados de suas terras e realocados à força em programas governamentais que, na prática, não ofereciam proteção alguma. Ao anoitecer, até a lealdade se tornaria um risco. Em 1963, a panela de pressão finalmente explodiu. Protestos tomaram as ruas do Vietnã do Sul, culminando na crise budista de maio, quando as forças do governo abriram fogo contra manifestantes pacíficos na cidade de Hue. A imagem de um monge ateando fogo ao próprio corpo em praça pública chocou o mundo e selou o destino de Diem. O regime, agora isolado e odiado, estava por um fio. Em 2 de novembro de 1963, o fim chegou. Diem foi deposto e assassinado em um golpe de Estado orquestrado por seus próprios generais. Os Estados Unidos, cientes do plano, observaram de longe e simplesmente permitiram que acontecesse. Eles não sabiam que, ao derrubar um tirano, estavam apenas abrindo a porta para um caos ainda maior. No ar denso e úmido do verão de 1964, a instabilidade no Vietnã do Sul se aprofundava, tornando-se um problema que Washington não podia mais ignorar. O governo americano, sentindo a maré virar contra seus aliados, buscava desesperadamente um caminho para uma intervenção mais decisiva. A oportunidade surgiu nas águas turvas do Golfo de Tonkin. No dia 2 de agosto, o contratorpedeiro USS Maddox, em patrulha perto da costa do Vietnã do Norte, reportou ter sido atacado por barcos torpedeiros. Apenas 2 dias depois, em meio à escuridão e à confusão, um segundo ataque foi anunciado, embora as evidências fossem frágeis e contraditórias. Relatórios de radar e sinais de rádio eram ambíguos, mas a narrativa de uma agressão não provocada já havia sido selada. Com base nesses relatos, o Congresso americano aprovou em 7 de agosto a Resolução do Golfo de Tonkin. O documento concedia ao presidente Lyndon B. Johnson autoridade quase ilimitada para conduzir operações militares no Sudeste Asiático, contornando a necessidade de uma declaração formal de guerra. Foi um ponto de virada silencioso, mas monumental, que abriu as portas para uma escalada sem precedentes. Logo, os céus do Vietnã do Norte se encheram com o som dos bombardeiros americanos. Os ataques aéreos iniciais foram concebidos como disparos de advertência, uma demonstração de força para intimidar Hanoi. Contudo, o efeito foi o oposto. A resistência Vietcong se tornou mais audaciosa, intensificando seus ataques contra bases sul-vietnamitas e conselheiros americanos. O conflito atingiu um novo patamar no início de 1965. Em fevereiro, um ataque Vietcong à base americana de Pleiku deixou 8 mortos e mais de 100 feridos. Para o presidente Johnson, aquele era o pretexto final. Semanas depois, os ataques aéreos se multiplicaram sob a Operação Flaming Dart e a decisão de enviar tropas de combate foi tomada. Em 8 de março de 1965, cerca de 3.500 fuzileiros navais desembarcaram em Da Nang. Sua missão oficial era proteger a base aérea local, mas sua chegada marcou o início do envolvimento americano em larga escala no combate terrestre. Ao final daquele ano, mais de 180 mil soldados americanos estariam no Vietnã. Paralelamente, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeio massiva, batizada de Operação Rolling Thunder. Iniciada em 2 de março, ela se estenderia por mais de 3 anos, com o objetivo de estrangular o Vietnã do Norte. A estratégia era destruir suas rotas de suprimentos, pontes, centros de transporte e bases militares, na crença de que isso forçaria o inimigo a negociar. No entanto, a campanha teve consequências devastadoras e não previstas. Alvos militares frequentemente se localizavam próximos a vilarejos e campos de cultivo, e a linha entre combatente e civil se desfez sob o peso das bombas. Comunidades inteiras foram arrasadas e muitas áreas foram bombardeadas repetidamente, mesmo depois de perderem qualquer valor estratégico. Longe de quebrar o moral do Norte, os ataques aéreos fortaleceram a determinação de seu povo.
A resistência se adaptou com uma velocidade surpreendente, movendo suprimentos durante a noite e construindo abrigos subterrâneos. Estradas e pontes destruídas eram reconstruídas com uma resiliência que frustrava os estrategistas americanos. No interior do Vietnã do Sul, a vida se transformou em uma vigília constante. O medo pairava sobre as aldeias, onde a guerra podia chegar a qualquer momento, vinda do céu. Famílias cavavam abrigos para sobreviver, enquanto viam suas casas, plantações e entes queridos desaparecerem sem aviso. Escolas, hospitais e templos não eram poupados, e a distinção entre um alvo militar e a vida cotidiana se tornava cada vez mais turva. À medida que a selva se fechava, a linha entre alvo militar e vida civil se desfazia na névoa úmida. O que começara como um gotejar de conselheiros transformou-se numa inundação de homens. Em 1966, a presença americana já era maciça e, ao final de 1967, mais de 480 mil soldados pisavam em solo vietnamita. Contudo, o aumento no número de homens não trouxe clareza, apenas aprofundou o mergulho num conflito cada vez mais imprevisível e aterrador. O maior medo residia no invisível. O inimigo podia estar em toda parte, porque o inimigo não usava uniforme. Vestidos como aldeões comuns, os Vietcong se misturavam à paisagem humana, tornando quase impossível distinguir um aliado de um adversário. A mesma mão que oferecia água a um soldado durante o dia poderia, sob o manto da noite, armar uma armadilha mortal. Essa dualidade gerava uma tensão incessante, um estado de alerta que corroía os nervos. Ninguém podia baixar a guarda, nem mesmo nos vilarejos que pareciam mais pacíficos. A guerra não se anunciava com o som de batalhões marchando. Ela se escondia na tática de guerrilha, usando o próprio terreno como arma. As selvas densas, as trilhas lamacentas e os vastos arrozais eram o santuário perfeito para emboscadas e fugas rápidas. Mas o terror mais visceral para os soldados americanos vinha de baixo, do próprio chão que pisavam. As armadilhas, engenhos caseiros de uma letalidade brutal, esperavam em silêncio. Os poços de Punji eram talvez os mais temidos, buracos camuflados, forrados com estacas de bambu afiadas e muitas vezes untadas com dejetos para provocar infecções graves. Um passo em falso não significava apenas uma perfuração, mas o início de uma agonia lenta. Granadas ativadas por arames eram escondidas em portas, amarradas em árvores ou até mesmo dentro de brinquedos, transformando a curiosidade em uma explosão fatal. Havia também as minas Bouncing Betty, que saltavam do solo e detonavam na altura do peito, projetando estilhaços com uma eficiência devastadora. Explosivos eram enterrados sob caminhos de terra ou dentro de troncos caídos, aguardando que o peso de um corpo ou o cansaço de um soldado escolhesse o lugar errado para um breve descanso. O objetivo não era apenas matar, era semear o medo e a exaustão. Um soldado não precisava estar em combate para morrer. Bastava uma caminhada por uma trilha ou o simples ato de se encostar em uma árvore. Com o tempo, essa realidade desgastava a mente. Cada movimento, cada passo, tornava-se uma decisão de vida ou morte, forçando as patrulhas a avançar com uma lentidão torturante, examinando cada centímetro de terreno. Mesmo assim, armadilhas eram perdidas, e quando um homem caía, os outros se tornavam alvos fáceis para atiradores escondidos, presos num ciclo de pesadelo. A guerra não estava no fronte, estava em todos os lugares. O ar de 1968 carregava uma tensão diferente, um pressentimento de que a guerra estava prestes a revelar sua face mais sombria. Para muitos, aquele foi o ano em que a esperança começou a se desfazer, substituída por um ciclo de choque e desilusão que parecia não ter fim. Tudo começou durante o Tet, o feriado do Ano Novo vietnamita. Em 30 de janeiro, sob o disfarce das celebrações, o exército do Vietnã do Norte e os Vietcongs lançaram uma ofensiva de escala avassaladora. Mais de 100 cidades e alvos militares em todo o Vietnã do Sul foram atingidos simultaneamente em um ataque coordenado que ninguém julgava possível. Cidades como Hue e Da Nang foram engolidas pelo caos.
Na capital, Saigon, o impensável aconteceu. A própria embaixada americana foi atacada. Para os comandantes que acreditavam que o inimigo estava enfraquecido e para o público que assistia em casa, a mensagem foi brutal e clara. A guerra estava longe de terminar. Militarmente, as forças americanas e sul-vietnamitas conseguiram repelir os ataques, infligindo dezenas de milhares de baixas ao inimigo. Mas o verdadeiro dano não foi medido em território, e sim na mente das pessoas. A ofensiva Tet provou que nenhum lugar era seguro, que a narrativa de uma vitória iminente era uma ilusão. A confiança nos líderes políticos e militares começou a ruir. Poucas semanas depois, enquanto o eco da ofensiva ainda ressoava, a escuridão se aprofundou. Em 16 de março, em uma pequena aldeia chamada My Lai, soldados americanos da Companhia Charlie receberam ordens para eliminar qualquer presença Vietcong. A unidade vinha sofrendo perdas constantes com minas e emboscadas, e o medo caminhava lado a lado com a raiva. Ao chegarem, porém, não encontraram combatentes inimigos. Encontraram civis desarmados, na maioria mulheres, crianças e idosos. O que se seguiu se tornaria um dos capítulos mais infames de toda a guerra. Em vez de recuar, os soldados começaram a atirar. Por 4 horas, a matança continuou sem trégua. Pessoas foram enfileiradas em valas e fuziladas. Famílias foram executadas dentro de suas próprias casas. Bebês foram mortos nos braços de suas mães. Ao final, mais de 500 civis jaziam mortos entre as cabanas queimadas e os animais abatidos. Não houve resistência. Nenhuma arma inimiga foi encontrada. No relatório oficial, a operação foi descrita como uma missão bem-sucedida contra forças inimigas. A verdade foi enterrada. Por mais de 1 ano, o mundo não soube o que havia acontecido em My Lai, e os soldados que tentaram falar foram silenciados. Apenas no final de 1969, quando um ex-soldado chamado Ron Ridenour enviou cartas a autoridades e jornalistas, a história finalmente veio à tona, forçando o início de uma investigação que exporia o horror em sua totalidade. No ano de 1969, a Guerra do Vietnã já se arrastava por um tempo que parecia eterno. Nas profundezas da selva, um inimigo invisível se movia pelas sombras e os Estados Unidos buscavam desesperadamente uma forma de arrancar-lhe o controle daquele labirinto verde. O Vietcong e o exército do Vietnã do Norte dominavam as florestas densas, usando-as como refúgio e corredor, sempre um passo à frente das forças americanas. Para quebrar esse domínio, a resposta veio do céu, em uma guerra travada não com balas, mas com veneno. Uma das armas químicas mais devastadoras empregadas foi o agente laranja. Parecia um simples herbicida, mas sua toxicidade superava em muito as piores previsões. Aeronaves e helicópteros o pulverizavam sobre o território com a missão de destruir florestas, plantações de arroz e qualquer vegetação que pudesse oferecer abrigo ou sustento. O objetivo era expor o inimigo, mas o agente laranja continha dioxina, um composto tóxico que se infiltraria na terra e na água por décadas. Entre 1962 e 1971, mais de 20 milhões de galões de herbicidas foram despejados sobre vastas áreas do Vietnã, Laos e Camboja. O impacto visual foi imediato e assustador. O verde vibrante da selva se transformou em um marrom sem vida, uma paisagem de morte e desolação. Mas o verdadeiro horror estava no que não se via. O veneno contaminou rios e colheitas, entrando silenciosamente no corpo das pessoas. Aqueles que bebiam a água ou comiam os alimentos da terra começaram a adoecer. Crianças nasceram com deformidades severas, enquanto erupções cutâneas, cânceres e doenças hepáticas se multiplicavam. Mais de 4 milhões de civis vietnamitas foram expostos, e a tragédia não escolheu lados. Mais de 2.800.000 soldados americanos, muitos sem saber, também foram contaminados. Anos depois, o preço seria pago em hospitais e lares, com veteranos sofrendo de graves problemas de saúde e seus filhos nascendo com as mesmas marcas da guerra. Enquanto a terra era envenenada, os céus do país vizinho guardavam outro segredo. A partir de março de 1969,
os Estados Unidos iniciaram a Operação Menu, uma campanha de bombardeios clandestinos sobre o Camboja. Oficialmente, a nação era neutra, mas a liderança americana acreditava que o exército do Vietnã do Norte usava o leste do país como santuário para tropas e suprimentos, uma extensão vital da trilha Ho Chi Minh. A operação foi dividida em missões com nomes de código bizarros relacionados a refeições, café da manhã, almoço, jantar, lanche, ceia e sobremesa. Aprovada pelo presidente Nixon, a campanha foi executada em absoluto sigilo, escondida do público americano, da imprensa e até da maior parte do Congresso. Foi uma das ações militares mais secretas de toda a guerra. Bombardeiros B-52 despejaram milhares de toneladas de explosivos sobre o campo cambojano, transformando o silêncio da noite no estrondo do apocalipse. Embora os alvos fossem supostamente bases norte-vietnamitas, a realidade no terreno era outra. Aldeias inteiras foram pulverizadas. Milhares de civis morreram, muitos sem qualquer aviso, enquanto dormiam em suas casas. Templos, escolas e lares foram reduzidos a crateras. Mas um segredo dessa magnitude não poderia ser guardado para sempre. Quando jornalistas finalmente descobriram a verdade, a notícia provocou uma onda de indignação pública. A nação se perguntava por que seu governo estava bombardeando um país com o qual não estava oficialmente em guerra. Para o povo do Camboja, o dano foi permanente. Campos foram destruídos, famílias perderam tudo. Os sobreviventes, atordoados, não entendiam por que a morte havia caído do céu. Em algumas regiões, a população fugiu para a selva, criando uma crise de refugiados em massa. Longe de aproximar o fim do conflito, essas ações apenas empurraram a região para um abismo ainda mais profundo de caos e sofrimento. Nas selvas do Vietnã, o fim da guerra parecia, pela primeira vez, uma possibilidade. Mas era apenas uma ilusão, e o caos estava prestes a ganhar uma nova e terrível forma. Em 1971, a retirada das tropas terrestres americanas já havia começado. A nova doutrina, batizada de vietnamização, transferia o peso do combate para os ombros do exército sul-vietnamita, enquanto os Estados Unidos prometiam apoio aéreo. Essa estratégia, no entanto, seria brutalmente testada e desfeita em uma missão desastrosa, a Operação Lam Son 719. A operação teve início em fevereiro daquele ano. O plano parecia ousado, mas decisivo: enviar as forças do sul para o interior do Laos e destruir um trecho vital da trilha Ho Chi Minh. Um golpe bem-sucedido poderia mudar o curso da guerra, mas as fundações da missão já estavam rachadas antes mesmo do primeiro soldado embarcar. Uma lei americana proibia a entrada de suas tropas terrestres no Laos, o que significava que os 17.000 soldados sul-vietnamitas teriam que avançar sozinhos. O apoio viria do céu, ataques aéreos, helicópteros e artilharia, mas nenhum soldado americano pisaria em solo laosiano. Essa restrição criaria problemas fatais desde o primeiro momento. Os soldados do Sul jamais haviam coordenado uma ofensiva daquela magnitude por conta própria. Centenas de helicópteros americanos os transportaram para o coração do território inimigo, mas as zonas de pouso foram mal escolhidas. Muitos foram deixados em clareiras que nunca tinham visto, cercados por uma selva impenetrável e um terreno íngreme que parecia engoli-los. Pior ainda, o exército do Vietnã do Norte já os esperava. Suas posições estavam fortificadas com milhares de soldados, artilharia antiaérea, tanques e bunkers ocultos na vegetação. Assim que a operação começou, o inferno desabou sobre as tropas do Sul. Eles foram emboscados de múltiplas direções, com unidades inteiras sendo isoladas e cercadas. O exército do norte empregou artilharia pesada e blindados, um poder de fogo que chocou as forças sul-vietnamitas. As linhas de comunicação entraram em colapso. Muitos pelotões perderam contato com seus comandantes, ficando à deriva no meio do caos. Em desespero, os soldados pediam evacuação por rádio. Os pilotos americanos arriscavam tudo para resgatá-los, mas os céus haviam se tornado um campo de extermínio. O fogo antiaéreo que subia da selva derrubava helicópteros como pássaros feridos.
Em poucas semanas, mais de 100 aeronaves americanas foram destruídas ou danificadas e dezenas de pilotos e tripulantes perderam a vida. As zonas de pouso se transformaram em armadilhas mortais. À medida que os helicópteros se aproximavam, eram recebidos por uma chuva de projéteis vinda de posições ocultas. Nos campos, soldados feridos sangravam até a morte, outros eram capturados. Companhias inteiras simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Em março, a missão havia entrado em colapso total. As tropas sul-vietnamitas batiam em retirada, um êxodo desordenado e aterrorizado. Para trás, deixavam suas armas, seus veículos e até mesmo seus companheiros feridos. A fuga foi tão mortal quanto o ataque, com longas filas de homens tentando escapar por trilhas estreitas enquanto o inimigo se fechava por todos os lados. Ao final, mais de 7.500 soldados do Sul estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Seus equipamentos espalhados pela selva eram um monumento silencioso ao fracasso. E a guerra, mais uma vez, estava longe de terminar. A quiete tensão que pairava sobre a selva estava prestes a se romper. Em março de 1972, o Vietnã do Norte desencadeou uma de suas maiores ofensivas de toda a guerra, um ataque em uma escala nunca antes vista. Não eram mais apenas pequenos grupos de guerrilheiros se movendo pelas sombras. Desta vez, mais de 120.000 soldados regulares, apoiados por centenas de tanques e peças de artilharia, cruzaram a fronteira em uma invasão massiva do Sul. Eles avançaram em 3 frentes principais, sobre Quang Tri, Kon Tum e An Loc, com uma velocidade assustadora. Aldeias que existiam há séculos caíam em questão de horas. Milhares de civis corriam em todas as direções, tentando desesperadamente escapar do combate que se alastrava. Em algumas cidades, os soldados sul-vietnamitas foram forçados a uma retirada apressada, deixando a população para trás. O pânico se espalhou como fogo enquanto o norte capturava províncias inteiras. A audácia da invasão chocou os governos americano e sul-vietnamita. O Sul lutava para manter suas linhas e, por um momento, pareceu que nada poderia impedir que o avanço chegasse até Saigon. Para conter a maré, os Estados Unidos responderam com uma força esmagadora vinda dos céus. O presidente Richard Nixon ordenou a Operação Linebacker, que começou em maio de 1972. Aviões de guerra americanos martelaram a infraestrutura do Vietnã do Norte, visando ferrovias, pontes, depósitos de combustível e rotas de abastecimento. Em um movimento arriscado, os americanos também minaram o porto de Haiphong, o principal ponto de entrada de suprimentos da União Soviética e da China. A aposta funcionou. Lentamente, o Norte começou a sentir a falta de combustível, munição e equipamentos. No sul, cidades como An Loc e Quang Tri se tornaram campos de batalha infernais. Milhares de civis ficaram presos no fogo cruzado, com as ruas repletas de escombros, veículos queimados e corpos. A ajuda médica era quase inexistente e os suprimentos de comida se esgotaram. Muitos foram forçados a beber água suja ou a comer folhas para sobreviver, enquanto as mortes de civis disparavam. Escolas, hospitais e mercados foram atingidos. O medo e a destruição se espalharam mais uma vez por todo o Vietnã. No início de 1973, os Estados Unidos haviam atingido seu ponto de ruptura. Após quase uma década de guerra, mais de 58.000 soldados americanos estavam mortos e mais de 150.000 feridos. Em casa, o apoio público havia desmoronado, com protestos enchendo as ruas de cidades como Nova York e Washington. O governo precisava de uma saída. Em 27 de janeiro de 1973, os Estados Unidos, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul e os Vietcongues assinaram os Acordos de Paz de Paris. O pacto estipulava que os Estados Unidos retirariam suas tropas de combate e que ambos os lados cessariam as hostilidades. Os prisioneiros de guerra americanos seriam devolvidos e os conflitos futuros seriam resolvidos politicamente. O ar sobre o Vietnã parecia carregar um silêncio tenso, uma calmaria que precedia a tempestade final.
Para muitos, a paz era apenas uma ilusão passageira, prestes a se despedaçar. Em 29 de março de 1973, as últimas tropas de combate americanas deixaram o solo vietnamita. 2 anos se passaram e o governo do Vietnã do Sul, abandonado à própria sorte, começou a desmoronar. O apoio americano, agora reduzido a financiamento e suporte aéreo limitados, já não era suficiente para conter a maré que se avizinhava. O Norte, sentindo a fraqueza do inimigo, viu a oportunidade que tanto esperava. Em março de 1975, eles lançaram uma ofensiva final e avassaladora. Uma cidade após a outra caiu em rápida sucessão. Ban Ma Thuot, Hue e Da Nang foram capturadas em questão de semanas, num avanço que parecia imparável. As forças sul-vietnamitas, despreparadas e mal equipadas, tentaram resistir, mas foram simplesmente engolidas pela onda de ataque. Em muitos lugares, o que se viu foi a desordem, soldados fugindo, abandonando armas e civis ao desespero. No final de abril, a capital Saigon estava completamente cercada. Em 29 de abril, o som ensurdecedor da artilharia começou a ecoar pela cidade. O pânico se espalhou como fogo. Milhares de pessoas correram para sua embaixada americana, agarrando-se à última esperança de escapar antes que a cidade caísse. As ruas se transformaram em um mar de carros, bicicletas e rostos desesperados. Sob o nome de Operação Vento Frequente, os Estados Unidos iniciaram uma evacuação frenética. Helicópteros subiam e desciam do telhado da embaixada, um balé caótico contra um céu cinzento, transportando cidadãos americanos e alguns aliados vietnamitas para navios que aguardavam na costa. Pessoas escalavam muros, acenavam passaportes, choravam e imploravam por um lugar a bordo. A ordem havia se dissolvido na pura vontade de sobreviver. Na manhã de 30 de abril de 1975, os tanques norte-vietnamitas romperam os portões do Palácio Presidencial. O Vietnã do Sul rendeu-se oficialmente. Após quase 20 anos de violência, a guerra havia terminado. Mas para muitos, aquilo não se parecia com a paz. Era o colapso total de seu mundo. Famílias foram dilaceradas. Aqueles que colaboraram com os americanos temiam a prisão ou algo muito pior. Em um único dia, o país inteiro mudou de mãos e a nação do Sul deixou de existir. A Guerra do Vietnã alterou para sempre a percepção global dos conflitos, mostrando que a tecnologia moderna não era garantia de vitória. Ela expôs como o medo e a confusão podiam transformar pessoas comuns em assassinos. O lado mais sombrio desta guerra não foi apenas a luta em si, mas a destruição da própria humanidade. As linhas morais cruzadas, as vidas estilhaçadas, as famílias irremediavelmente partidas.